Você tá perdido aí estudando a reforma tributária? Você não tá sozinho não, viu? Você não tá sozinho não. Eu já estive muito perdido, né? Quando a gente fala de reforma tributária. É, mas eu sei como que é quando você começa a estudar, né, um assunto novo, né, e fica meio perdido. Mas ó, eu vim aqui meio que te ajudar, né? Eu vim conversar aqui, vim tratar de um tema que eu acho que vai já ajudar a organizar um pouco as ideias aí. Você tem um panorama geral do que vai acontecer, né, aí com a reforma tributária sobre o consumo, em especial quais os tributos que vão ser criados, quais os tributos que vão ser extintos, né? Fica comigo aqui nesse vídeo e antes disso, se inscreva aqui no canal, vem ser um acadêmico da reforma tributária, ative o sininho, né, para ter acesso aos outros conteúdos, né, para aprender de verdade aqui, né, sobre a reforma tributária. Então fica aí no vídeo, vamos rodar a vinhetinha e a gente já volta. Vamos lá, vamos começar a tratar de um tema importantíssimo quando a gente fala sobre reforma tributária, sobre o consumo. Quais tributos vão ser criados, quais tributos vão ser extintos? Talvez esse seja um dos principais assuntos quando a gente fala de reforma tributária, né? Um assunto que a gente precisa ter uma visão panorâmica, né? De quais são esses tributos que vão ser extintos, quais vão ser esses tributos que vão ser criados, né? Para substituir esses daí. Atualmente existentes. Então vamos lá, vamos começar a visualizar isso, né? Eu vou te auxiliar, né, nesse processo. Vamos lá, né? Eu fiz aqui um esqueminha, acho que vai auxiliar um pouco aí a gente estudar esse tema. Então vamos lá. O que a gente tem hoje, pessoal? O que a gente tem hoje incidindo sobre o consumo, né? O consumo de bens, serviços, produtos industrializados? A gente tem o imposto, né? A gente tem o imposto municipal, é o ISS, que incide sobre serviços de qualquer natureza. A gente tem o ICMS, que é o imposto estadual, que incide na circulação de mercadorias, né, na venda de mercadorias e na prestação de alguns serviços, né, serviço de comunicação, serviço de transporte estadual e municipal. PIS/COFINS, que incide sobre a base de consumo inteira, né, basta se oferir uma receita, faturamento, prestando serviço, vendendo mercadoria, né, vai haver a incidência aí da PIS/COFINS, que são duas contribuições especiais que visam a financiar aí a Seguridade Social. E o IPI, né? Aí tem também um imposto de competência federal que incide sobre produtos industrializados. Então veja, é, uma parte aí da nossa base de consumo, uma parte é tributada pelo ISS, outra pelo ICMS, outra pelo IPI e toda ela pela PIS/COFINS. Então veja, cada ente federado, né, fica com um pedacinho. Só que essa base fragmentada, né, cada ente tributando, né, um tipo de consumo, isso gera muito problema, né, muito conflito de competência, né, Estado achando, né, que tem competência para cobrar ICMS, município falou, não, não, aqui é ISS, aqui não é mercadoria, aqui é serviço. Então, aquela diferença, né? O que é mercadoria, o que é serviço, né? E há situações em que está tudo misturado, quando que você cobra ISS, quando cobra ICMS, quando é serviço e quando que é industrialização, né? Tem a tal da industrialização sobre encomenda, incide IPI ou ISS, ou incide ICMS, né? Então, realmente há uma discussão muito grande, né, em virtude dessa base estar fragmentada um pouquinho com cada ente federado. Então a ideia é unificar. Né? A ideia é unificar, criar um IVA, né? Esse imposto aí tão utilizado, né, nos países, mais de 70 países, né, que se utilizam o IVA, né, para tributar aí o consumo de bens e serviços. E aqui no Brasil, cada ente tem um imposto, um tributo diferente. Né? Então a ideia é unificar. Então, a ideia é extinguir esses tributos, né? Porque a gente vive um caos tributário, um sistema hipercomplexo. Então, a ideia é extinguir esses tributos e criar outros tributos. Né? E aí, com isso, criar um sistema tributário mais racional, mais simples, né? Mais fácil aí de ser aplicado. Que gere, obviamente, menos contencioso também. Né? Então, vamos lá. O que a gente vai ter, pessoal? Então, a ideia é
eliminar, extinguir, extirpar do nosso ordenamento jurídico nos próximos anos, né, esses tributos, esses impostos aqui que atualmente incidem sobre o consumo. No caso do IPI, pessoal, eu coloquei um asterisco porque ele não vai ser bem extinto, né? Quase isso, ele vai ficar meio que um imposto meio moribundo, né? Meio morto-vivo, aí eu já explico o que isso significa, né? Então, que vai acontecer? Né? A gente vai extinguir o ISS, né, o Imposto Municipal, o ICMS, o Imposto Estadual, a gente vai criar o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E a extinção da PIS/COFINS, né, que são duas contribuições, né, e aqui uma semi-extinção do IPI, a gente vai criar a CBS, né, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Né? E aqui, pessoal, a ideia era criar um IVA único, né? Um IVA único, um imposto sobre valor agregado único. Né? Mas, obviamente, não se conseguiu politicamente aprovar esse IVA único. Então, a gente conseguiu aprovar o IVA dual. Né? Tem no Canadá, na Índia, né? Mas a forma como foi aprovado no Brasil é só no Brasil. Né? Tem aí umas características peculiares do nosso IVA dual. Ele tem duas pernas. Né? Uma perna é o IBS, que é de competência compartilhada entre estados e municípios. Não vou aprofundar o que é essa tal da competência compartilhada. Em algum outro vídeo aí, né, a gente conversa um pouquinho aí sobre o que é essa competência compartilhada. A gente está acostumado, né, aí com os tributos de competência privativa, né? O ente vai lá, institui por meio de lei. Por meio de lei local, institui o tributo e faz tudo, né? Ele que administra, só ele, não precisa compartilhar com ninguém o exercício da competência tributária. Agora com o IBS vai ser diferente, né? Surge aí no direito tributário brasileiro essa figura da competência compartilhada que vai ser exercida no âmbito do comitê gestor do IBS. Mas o nosso IVA dual não é só o IBS. Tem a CBS, que é de competência aí só da União Federal. A União, né, vai continuar sozinha lá exercendo sua competência tributária em relação à CBS, a CBS. Tá? Então a gente tem um IVA de base ampla, crédito financeiro, enfim, eu não vou falar, a gente vai ter provavelmente um vídeo para falar das principais características aí do IBS, da CBS, das principais diferenças, né? Calma, que a gente não vai, obviamente, né, explorar tudo que dá para explorar, né, sobre a reforma tributária no único vídeo, né? Vamos com calma. Vamos aí, né, um passo de cada vez, tá? Então, pessoal, a gente vai extinguir o ISS e ICMS para criar o IBS e vai extinguir PIS/COFINS e mais ou menos o IPI para criar a CBS, o nosso IVA dual. Né? E aí, pessoal, é fundamental a gente entender essa questão da extinção do IPI. Né? Porque ele não vai ser efetivamente extinto. Mas o que vai acontecer? Lá em 2027, praticamente todos os produtos industrializados, praticamente todos, né, eu vou ter uma redução de alíquota para zero. Então, praticamente, o industrial, né, não vai mais pagar IPI, porque a alíquota vai ser zero. Né? Mas é para quase todos. Vão ter alguns produtos que ainda vão ser tributados pelo IPI. Por quê? Porque o IPI ele vai exercer uma função muito peculiar do nosso sistema tributário, que é a manutenção do diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Então, foi exatamente esse o motivo da não extinção do IPI. Porque a ideia original era extinguir o IPI. Era extinguir o IPI, mas ele não vai ser extinto, ele vai ser mantido só para aqueles produtos que são produzidos. Tem um projeto básico no âmbito da Zona Franca de Manaus. E aí os industriais que produzem, tem indústrias, tem estabelecimentos industriais fora da Zona Franca de Manaus e produzem esses produtos, eles vão pagar IPI. Eles vão pagar IPI. Mas para a grande maioria dos produtos, a alíquota vai ser reduzida a zero. É praticamente como se o IPI não existisse, mas ele vai continuar existindo. A alíquota zero não significa que o IPI foi extinto. Então o IPI ele não vai exercer mais esse papel que ele exerce hoje, né, de um tributo extrafiscal, de tentar inibir, induzir determinados comportamentos, desincentivar aí o consumo de determinados produtos. Quem vai exercer essa função vai ser um novo imposto de competência federal, né, que vai exercer esse papel que não vai ser mais exercido pelo IPI, né, que é o imposto seletivo. Vamos lá, vamos aqui para o slide. Né, é o imposto seletivo. Né? Então, quem vai exercer esse papel, né, de inibir o consumo de determinados bens, a produção de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, bebida açucarada, combustíveis fósseis, enfim, vai ser o imposto
seletivo é imposto aí de competência federal, ok? Né? E aí, pessoal, tem um outro ponto que eu quero tratar para a gente encerrar aqui. E a questão do IOF? Eu acho que merece aqui um comentário, o pessoal acaba não falando muito, né? O que é o IOF? O IOF é um imposto de competência federal, que na verdade ele é 4 impostos, né? A gente adota essa sigla, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, mas ele é 4 impostos. Ele é o imposto que incide sobre operações de crédito, operações de câmbio, operações de seguro e operações com títulos e valores mobiliários. E aí o que vai acontecer? A partir de 2027, o campo de incidência do IOF vai ser reduzido. Ele não vai mais incidir sobre operações de seguro. Por quê? Porque operações de seguro vão ser tributados no âmbito do IBS da CBS. Então, a partir de 2027, seguro só vai ser tributado no âmbito do IVA dual, IBS, CBS. Ah, mas professor, então operação de crédito, operação de câmbio e operações com títulos e valores mobiliários não vão ser tributados no âmbito do IBS, CBS vão, mas vão continuar sendo tributados pelo IOF. Então, operações de crédito, operações de câmbio, operações com títulos e valores imobiliários, tem lá um regime específico no âmbito do IBS, CBS, regime específico lá para serviços financeiros. Depois, mais para frente, aí num vídeo específico, a gente até trata sobre esse assunto, né? Mas já anota aí que já tem um regime específico para serviço financeiro no âmbito do IBS e da CBS. Então, operação de crédito vai ser tributado sobre IBS, CBS e IOF. Nossa, professor, isso daí é bitributação, é bis in idem. Depois a gente discute também esse assunto. Isso daí está gerando bastante polêmica também. Então, é isso, pessoal. Acho que esse era o objetivo aqui, desse vídeo, a gente traçar um panorama geral, sobre os tributos que serão criados, extintos. Acho que deu para, passar uma ideia bem bacana para você aí que está começando a estudar a reforma tributária, e ter já esse mapa, ter essa ideia geral, vai facilitar demais, o seu estudo, o seu estudo. Então é isso. Espero que você tenha gostado e não esqueça, gostou? Dê o like, né? Vem aqui, gostou do tipo de conteúdo, da abordagem, Se torne um acadêmico da reforma tributária. Se inscreva, ative o sininho, é muito importante, pessoal. É muito importante aqui. Não é frescura, não. É bastante importante pra gente ter o reconhecimento de vocês aí do nosso trabalho. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o conteúdo tenha sido útil de alguma forma. Vamos ficar por aqui. A gente se vê aí no próximo vídeo.